Foi o que eu tava te falando agora, foi que eu tenho uma empresa que acaba os jogos, eles pegam todos os meus lances. Pode falar o nome? Pode falar. Outlier. Acho que é assim que se fala, né? Outlier FC. Eles pegam todos os meus lances, tudo. Eu toquei na bola, eles me mostram. Aí manda o jogo todo. Aí no outro dia, ou antes do... Por exemplo, jogamos hoje, eu vejo o vídeo quando eu chego em casa, ou até voltando do Maracanã, ou voltando do outro estádio, eu já vejo o vídeo na hora, depois do jogo. Todos os meus lances. Aí, um dia antes do jogo, ou no dia do jogo, a gente faz uma reunião sobre o que eu posso melhorar. Daí eles vão lá, pegam esses lances e, por exemplo, eu tô com a bola aqui, eles me mostram as opções de passe que eu tenho, o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, meu posicionamento do corpo. E isso já tem um tempo que a gente tá trabalhando e, graças a Deus, tá tendo resultado. Fala, nação, bom dia! O Wesley completa 100 jogos e cada vez ele fica mais profissional dentro de campo, diante do que ele acabou de falar, né? Contratou uma empresa somente para analisar o desempenho dele durante as partidas, e essa empresa tem ajudado muito o Wesley a subir de nível, né? O Wesley, que foi quase escorraçado do Flamengo, né? A galera ficou bolada quando o Flamengo não vendeu ele para a Atalanta e aquele negócio melou, mas hoje em dia ele tem sido um dos jogadores mais fundamentais desse time rubro-negro, pelo menos na minha opinião. Em relação ao Pablo, zagueiro do Flamengo, emprestado ao Botafogo, foi lá no Ninho do Urubu, e eu vou falar com vocês quando termina esse empréstimo e até quando vai o contrato dele com o rubro-negro. Qual será o futuro do Pablo? Aí a gente vai discutir daqui a pouco sobre Flamengo versus Goiás. Hoje tem Mengão, partida decisiva, e uma partida que o Sub-20 terá que se superar. Já já eu falo pra vocês o horário e onde assistir esse jogo. Torcida do Corinthians foi punida e não poderá levar instrumentos para o jogo de amanhã por tentativa de invasão ao setor do Flamengo, ao setor rubro-negro. E sobre o De La Cruz, infelizmente, tá fora da Copa do Brasil, e se voltar nessa temporada será apenas para as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas temos um substituto ali à altura, entre aspas, para poder ocupar o lugar do De La Cruz. Essas e outras você se encontra agora na Flá Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos, lógico, para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E, nação, vou começar o vídeo falando sobre Flamengo versus Goiás, partida que acontece hoje às 5h30 da tarde, com transmissão pelo Sport TV. Então quem achava que o Flamengo não iria jogar durante a semana está redondamente enganado. Mengão entra em campo hoje pelo Sub-20, com Chola, o Alacian e companhia, né? Daniel Salles, tem vários excelentes jogadores no Sub-20 do Mengão. Pode ser até que o Lohan jogue essa partida, porque o Flamengo não joga pelos profissionais durante essa semana, e o Flamengo precisa reverter um placar muito complicado, né? E se o Flamengo jogar com uma postura diferente, provavelmente consiga, porque esse Sub-20 do Flamengo é um time de superação. Foi assim na Libertadores do ano passado, foi assim no Mundial desse ano, que o Flamengo se sagrou campeão. Flamengo com placar negativo no Sub-20 não significa que o Flamengo está batido, e sim que o Flamengo irá se superar. E eu confio muito nessa molecada na data de hoje, né? Flamengo que no primeiro jogo tomou 4-2, e hoje, caso o Flamengo vença por diferença de 2 gols, levará essa partida para os pênaltis. Caso vença com uma diferença de mais de 2 gols, aí o Flamengo se classifica direto, tá? Primeiro jogo do Flamengo na semana passada, o Flamengo adotou uma postura muito defensiva. E esse Flamengo, o nosso Sub-20, é um time extremamente ofensivo. Então não combina com a característica dos jogadores jogar no contra-ataque, esperar, né, ficar na zaga, ficar na parte defensiva e aguardar uma oportunidade do time adversário. Geralmente, o Flamengo é que cria essas oportunidades no toque de bola, avançando, né, quebrando as linhas de defesa adversária e partindo para cima. Então, hoje, no Raulino de Oliveira, o Mengão enfrenta o Goiás e será realmente um partidaço. E é aquilo, né? Independente do resultado, a base, ela nunca nos decepciona. A molecada sempre luta até o final, né? Deixa a última gota de suor no gramado. E se Deus quiser, hoje será mais um dia de superação do nosso Sub-20. Meu palpite para esse jogo? 3-0 time do Flamengo. E o palpite de vocês, por favor, coloque aqui embaixo do vídeo. E vocês viram no começo do vídeo um trechinho da entrevista do Wesley à Flá TV. E nesse trecho ele destaca que o pessoal que cuida da análise de desempenho dele, que é uma empresa particular,
né? Não é uma empresa contratada pelo Flamengo. Eles, assim que termina o jogo, eles mandam os vídeos do Wesley durante as partidas e as correções depois, posteriormente, eles mandam também pro Wesley. E o Wesley, ele tem crescido muito de desempenho e eu tenho uma tranquilidade tremenda para poder falar do Wesley, porque no momento que o Wesley estava em baixa, eu falava para os senhores, não é possível que um jogador que o Barcelona queria, o Atalanta da Itália quer ou queria, não é possível que ele seja um cabeça de bagre, seja um jogador tão ruim assim como alguns estão taxando ele. É um jogador, galera, que chegou com 19 anos no profissional, pulou várias etapas e, lógico, se até os craques eles oscilam, imagina um jogador que está vindo agora da base, né? Foi na época lá do Jorge Sampaoli, mas ele tinha acabado de subir da base direto pro profissional. Imagina se ele não irá oscilar. Lógico que vai oscilar, mas hoje em dia ele tem se mostrado um excelente jogador. São 100 partidas pelo Flamengo e a lateral direita, ela tem um atleta que consegue chegar com muita facilidade, explorar, né, a linha de fundo dos adversários. Consegue dar dribles desconcertantes, tem uma velocidade surreal, então o Wesley tem sido uma peça muito importante nesse elenco rubro-negro. Apenas para parabenizar o jogador pelos 100 jogos, 2 gols, várias assistências e cada vez mais conquistando o coração dos rubro-negros. E na época que deu um problema lá, a negociação da Atalanta com o Flamengo, muita gente se lamentando, chamando a diretoria do Flamengo de cabeça de bagre, porque demorou muito a negociar com a Atalanta e a Atalanta acabou desistindo de um negócio que poderia gerar para o Flamengo em torno de 100 milhões a 120 milhões de reais. Muita gente se lamentando e eu frisei na época, galera, o dinheiro não entrou nos cofres rubro-negros, mas pelo menos a gente terá um ganho técnico dentro de campo, porque a gente não ficará apenas com o Varela, né? Terá o Varela e também o Wesley. E hoje em dia o Wesley ele consegue performar muito bem durante as partidas e tem sido um dos melhores laterais direitos do Brasil. Agora uma curtinha aqui para falar sobre o zagueiro Pablo. Pablo que esteve no CT, lá no Ninho do Urubu, acompanhando o seu filho que joga nas categorias de base do Rubro Negro. Zagueiro que atualmente está emprestado ao Botafogo. Botafogo que está pagando mais ou menos 75% do salário do Pablo. E muita gente se questiona, né? Quando que termina esse empréstimo para o Botafogo? Quanto tempo ainda o Pablo tem de contrato com o Flamengo? Pablo que não é utilizado desde abril, né? Sofreu uma grave lesão, voltou mais ou menos em agosto, mas não tem sido nem relacionado para as partidas do Botafogo. Então, a possibilidade dele voltar para o rubro-negro, ela é gigantesca. E para quem se pergunta até quando dura o contrato dele com o Flamengo, é até dezembro de 2025. Lembrando também que o jogador tem um salário altíssimo, né, em torno de R$1 milhão. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas gira ali em torno de R$1 milhão. E como o Botafogo paga boa parte desse salário, o Flamengo no ano que vem, a princípio, se não conseguir emprestar o jogador, ele pagará esse salário e a gente fica se questionando, né? Será que o Felipe Luiz irá utilizá-lo na temporada de 2025? Pablo, atleta de 33 anos, hoje em dia não consegue performar como conseguiu na época do Corinthians, né? Na época do Corinthians, o Pablo realmente era um dos melhores zagueiros do Brasil. O Flamengo contratou na esperança dele ser aquele Pablo do Corinthians e, infelizmente, o Pablo até hoje não conseguiu performar, nem no Botafogo, nem no Flamengo. Então, a volta dele para o Flamengo em 2025, ela é praticamente certa. O Botafogo não irá comprar o Pablo, não tentará também renovar o contrato. E o Flamengo fica nessa sinuca de bico, né? Será que empresta o Pablo novamente? Provavelmente tentará emprestar o jogador. E caso não consiga, o jogador ficará no Flamengo até dezembro de 2025. Pelo menos esse é o contrato que está no papel. É a nação rubro-negra. Em relação ao departamento médico, as notícias não são boas em relação ao De La Cruz. De La Cruz que jogou no sacrifício contra o Corinthians e mais um jogador do Flamengo acaba estourando o adutor da coxa, né? E geralmente é da coxa direita, por coincidência. Mas o De La Cruz, que sofreu uma lesão na partida contra o Bahia, ficou mais ou menos 20 dias fora, voltou contra o Peñarol, mas não estava 100% e infelizmente acabou estourando nesse último jogo. E o Flamengo divulgou uma nota oficial que dá conta que ele realmente sofreu essa lesão na coxa.
E o Globo Esporte garantiu que o jogador não joga mais a Copa do Brasil nesse ano. Então, infelizmente, perdemos um excelente jogador para essa partida contra o Atlético Mineiro, né? A partida de ida, dia 3, e partida de volta também no dia 10. Lembrando que o sorteio para esse jogo da Copa do Brasil acontece na data de amanhã. Então, amanhã saberemos se o mando de campo do primeiro jogo será do Flamengo ou do Atlético Mineiro. Mas em relação à contusão do De La Cruz, pelo menos a gente tem no elenco do Flamengo um jogador que pode substituir, não vou dizer que vai substituir a altura, que ele acabou de chegar, mas tem um potencial gigantesco. É o jogador mais caro em relação às contratações na história do rubro-negro, que é o Alcaraz. Alcaraz jogará na sua posição, né? Porque ele será o substituto do De La Cruz e a gente torce para que ele consiga se adaptar o mais rápido possível. Porque futebol o Alcaraz ele tem, né? Chuta muito bem de fora da área, dá excelentes passes, tem um bom drible, mas é aquilo, todo jogador que chega no Flamengo é uma aposta. O Alcaraz ainda é uma aposta, mas a gente sabe que é uma aposta de grande potencial. E agora apenas uma curtinha. Flamengo versus Corinthians, né? Várias covardias a gente viu contra a torcida, né? Essa tentativa de pressionar o time rubro-negro, que não deu em nada, até porque nós estamos acostumados a jogar em estádio para mais de 60 mil pessoas todas as partidas. Então, essa pressão que eles tentam fazer, ela não se refletiu dentro de campo. E infelizmente, né, diante de uma torcida tão inflamada como estava do Corinthians, pelo menos em relação à parte de violência, porque na hora de cantar, a torcida do Flamengo abafou a torcida do Corinthians, que realmente parecia uma torcida de teatro. Mas em relação à fiel, né, a torcida corintiana, eles estão punidos. Nessa próxima quinta-feira, mais conhecida como amanhã, pela Sul-Americana, eles não poderão levar os instrumentos para o estádio, porque houve uma tentativa de invasão no setor da torcida rubro-negra. Você vê a que ponto que chega, né? Eles não sentem o Flamengo como rival, e sim como um inimigo mortal. Eu não sei porque o pessoal tem tanto ódio, pode ser por causa da imprensa, né? A imprensa destila ódio o tempo todo contra o Flamengo e acaba os torcedores adversários caindo nessa lorota. Mas a verdade é a seguinte, a nossa torcida é uma torcida de paz. A gente tenta sempre receber da melhor forma possível os adversários. E quando a gente vai para qualquer lugar do Brasil, principalmente em Minas Gerais, né? Porque eu já viajei muito para Minas lá na época de torcida, e a poliçada lá de Minas, era só ver um carioca que já desceu o sarrafo. E é bem complicado isso. Então esse ódio é um ódio destilado contra o Flamengo. Só que a gente não tem ódio de ninguém. A gente deseja que o adversário perca sempre pra gente, mas na parte desportiva, não na parte de violência. Então, por causa dessa tentativa de invasão, a fiel corintiana foi punida pela polícia de São Paulo, e foi punida apenas com o jogo, né? Deviam ser banidos dos estádios diante do que aconteceu no último jogo, Flamengo versus Corinthians. Mas é aquilo, né? É um peso sempre com duas medidas diferentes. Pelo menos para esse jogo da Sul-Americana, eles não poderão levar os instrumentos diante dessa tentativa de invasão ao setor rubro-negro. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Tem uma quarta-feira abençoada, não se esqueçam, 5h30 da tarde, Sport TV, Flamengo versus Goiás, um jogo de total superação. Saudações!